Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Então, boa tarde a todos. Que alegria começar com uma Ave Maria dessa, não é? Parabéns, muito obrigada. E começar nesta casa, né, Bruno? Eu falei que eu me sinto muito confortável aqui, que eu acho que eu sou da casa. Né? Então eu chego e acho que eu estou em casa. E isso dá um conforto muito grande para a gente, porque ao mesmo tempo que aumenta a nossa responsabilidade, diminui. Não sei explicar isso não. Porque qualquer zebra que der, a gente está em casa, né, Bruno? E o trabalho espiritual que é feito aqui não chega aos pés das nossas músicas, de nada. Assim, a gente é tão pequeno perto do que é feito aqui. Mas Deus ainda conta com a gente. Mesmo assim. E cada um que vem aqui tem algo para doar. Cada um que vem aqui é muito importante para o serviço espiritual que é feito aqui. Então essa alegria que invade o coração da gente é porque a gente se sente útil. Tem uma amiga psicóloga aqui, ó, que ela fala que a gente tem que ser útil. Se você não é útil, cai fora, né? O povo leva, porque não tem utilidade. Então, cada um que veio aqui hoje, veio para dar também o melhor de si. E todos nós temos algo a dar. Vocês conseguem olhar aqui à minha esquerda? Tem duas telas pintadas, tem os vasinhos. Lindo, não é? Cadê o autor? Ali ele, olha. Lá, ó, lá atrás, lá perto do portão. Uma salva de palmas para ele, gente. Todos nós temos algo a oferecer. O problema é que às vezes a gente fica preocupado com o que o outro vai achar, não é? E não oferece o que a gente tem de melhor. Eu nunca vou me esquecer quando eu iniciei como professora. Eu comecei a trabalhar com crianças pequenas. E um dia, uma das crianças foi fazer uma atividade que era com tinta e tal. E ela pintou o papel todo de preto. E eu fui conversar com ela, eu fiquei preocupada, né? Falei, mas minha querida, você tinha tantas cores, o que você quis dizer com esse preto? Eu fiquei preocupada. E eu era muito novinha também nessa área. E ela olhou para mim e falou assim, eu não acredito que você não está vendo. E eu olhava e só via o papel preto, todo pintado de preto. Aí eu falei, você pode me explicar? Ela falou, não, eu quero que você veja. Vê se você vê o que eu fiz. Eu fiquei num aperto. Aí no fim eu não dei conta de ver, né? Falou, esse é o meu mundo, todo colorido. E a mistura de todas as cores é o preto, né? Então, assim, a gente tem que perguntar. A gente tem que olhar e ver o que você quis dizer com isso. Eu não posso julgar, né? Não posso fazer nenhum julgamento. Só cada um sabe de si. Então, cada um tem algo a dar da sua maneira especial. Do seu jeito de ser. Né? E hoje nós dois estamos aqui para oferecer do nosso jeito de ser O que nós temos para ofertar. E eu estou mais confortável ainda
porque mesmo gripado, e com a voz debilitada, vocês já me conhecem. Então, se parar no meio da música, se desafinar e tal, vocês já sabem, né, como é que é. E se alguém achar feio, a língua vai torcer. Ninguém vai achar feio, né? Pois é. Tô brincando, gente. Mas é só para descontrair um pouco, até eu, né? Para eu relaxar também e entender que é sempre como Deus deseja. Como disse o Bruno. Chuva, vai chover? Vai chover? Aí ele disse assim, se nós marcamos há tanto tempo para hoje. Pra essa hora, o que tiver de acontecer, não sejamos todos bem-vindos. Vamos aproveitar bem esse momento. E o pessoal de casa também, que está nos acompanhando aqui, também possam vibrar positivamente para que tudo corra bem. Tranquilo aí, Alex? Podemos ir? Então vamos começar com uma das minhas canções preferidas. É preciso. Acho que eu não estou ligada, não. Tá saindo violão aí na caixa de som? Tá? Preciso parar, nem que seja um segundo, e o que é feito do mundo, e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente, fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos,
É preciso levantar do chão. É preciso parar, nem que seja um segundo, e o que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento parar por dentro e por fora. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso. É preciso parar, nem que seja um segundo. A gente tem falado muito nisso, do medo que nós temos de parar e encontrar com a gente mesmo. Esse é um dos maiores medos que nós temos, de olhar quem nós somos. E que tudo ocorre, né, com o nosso consentimento. Aí a gente tem medo de parar e falar, poxa, sou eu que faço, eu que fiz, eu que adoeci, né? Eu que fiz isso, aquilo outro. Então, é preciso parar e se encontrar, e amadurecer, e viver o que temos para viver. Faltava aqui uns 10 minutinhos para a gente começar, e alguém me mandou aqui uma mensagem que uma querida amiga desencarnou. Cantora, Paula Zampi. Quem conhece? E eu fiquei com aquele nó, né? Depois chegou outra mensagem e disse assim, não é verdadeira essa mensagem. Ela não desencarnou. Deve desencarnar daqui a pouco, mas ainda não desencarnou. E eu fiquei pensando, né? Quando chegar a minha notícia, né? Elizabeth, está indo. Você vai? Que eu possa ir sabendo quem eu sou, para eu não ter surpresa do outro lado, de me encontrar e dizer assim, mas meu Deus, você é você. Então vamos oferecer ao Cristo o que nós somos, porque é isso que vai contar. Seja como formos, somos únicos, ímpares e extremamente importantes nessa grande obra de evoluir e de servir. Não é boa noite ainda não, né? Eu ainda não jantei. Então é boa tarde. Então, boa tarde, Alex, seja bem-vindo. O povo da minha terra que fala isso, fala assim, bom dia ou boa tarde? Aí a resposta depende se almoçou ou se não almoçou, né? Então, boa noite depende se jantou ou não jantou. Boa tarde, gente. Eu quero estender o boa tarde também ao povo de casa aqui que está acompanhando, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, na Fundação de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, né? Carinhosamente conhecida como Fundap, um lugar, como a Liz já disse aqui, muito abençoado, né? Nós estamos aqui debaixo de uma árvore. O pessoal que está em casa aí, pena que eu não consigo mostrar agora. Mas é uma energia extraordinária, né? Não
no meio de uma cidade grande, né, do porte de Belo Horizonte, a gente ainda tem acesso a ambientes em que a natureza ainda se faz presente, né? Olha que bacana. Gente, hoje é a nossa transmissão de número 1131. Disse um amigo espiritual esses dias, e daí? O que significa esse 1000 e não sei o que aí? Ele não estava menosprezando a quantidade, não. Ele estava simplesmente nos condicionando a raciocinar sobre o que realmente isso tem feito de diferença nas nossas próprias vidas, né? Mas a gente não deixa de comemorar também, porque, independente dos avanços ou retrocessos, né, que ocorreram durante esse tempo aí, é um indicador de persistência. E nós precisamos reconhecer isso, né? Quanta coisa a gente já avançou aí nesse tempo todo. E vocês fazem parte disso, porque nós já estivemos aqui algumas vezes, né? A gente vem contando aqui. E isso nos deixa muito contentes de poder retornar, porque quando a gente chega num local em que, na verdade, nós estabelecemos reencontros, significa que a gente está fortalecendo os relacionamentos com essas pessoas. E aqui, mais ainda, porque sempre que a gente está presente aqui na Fundap, a gente consegue identificar umas carinhas assim que já são da nossa intimidade, né? Isso é muito legal. Então, eu estava comentando com o Bruno, enquanto montávamos os equipamentos aqui, que essa rodada de eventos aqui em Minas Gerais, ela está sendo um pouco diferente das demais, porque normalmente o pessoal nos deixa à vontade para escolher os temas. E dos 7 eventos que nós já realizamos alguns e vamos concluir na segunda-feira, a maioria deles, os temas já vieram pré-estabelecidos. E é o que acontece hoje. Há alguns, talvez 2 meses atrás, né, Bruno? O Bruno já mandou o cartazinho do evento prontinho. E o tema estava lá assim, ó, o que eu ofereço ao Cristo. Aí eu pensei, falei assim, olha que bacana, né? A gente está precisando pensar nisso aqui. Só que eu gostaria de fazer uma proposta. Eu tenho direito de fazer uma proposta para dar uma pequena alterada nesse tema para a tarde de hoje? Eu gostaria de sugerir o seguinte, vamos acrescentar um ponto de interrogação nesse título? Então, da agora para frente, o título do nosso evento aqui é o que ofereço ao Cristo? O que eu ofereço a Jesus? O que você oferece a Jesus? Porque as perguntas, elas são libertadoras. Perguntar é talvez até mais inteligente do que responder. De certa forma, nos impulsiona para um mergulho na nossa própria intimidade. Vocês concordam? Então, de agora em diante, nós vamos pensar nisso. O que eu ofereço ao Cristo? Mas eu já queria, sem querer querendo, como diria o nosso filósofo contemporâneo Chaves, eu queria induzir já a resposta. Numa palavra monossílaba. É uma palavra monossílaba, é uma palavra que tem uma sílaba só, não é? Até ontem. Hã? Até ontem. Até ontem. Ela falou que até ontem era. Então, eu já queria responder a pergunta para facilitar mais ainda. Então, a pergunta é a seguinte, o que eu ofereço ao Cristo? E a resposta é, eu. Eu vou fazer igual o professor de antigamente, eu vou perguntar e vocês vão responder, tá? O que eu ofereço ao Cristo? Pronto. Estamos entendidos. Era isso que eu precisava para a gente começar a prosa dessa tarde, quase noite aqui. Combinados? Então vai pensando aí, como tem sido a sua oferta a Jesus? Como você está se oferecendo ao Cristo de Deus? É uma boa oferta? Você gostaria de receber aquilo que você está oferecendo a Jesus?
Com música a gente pensa melhor. Jesus na terra é como o sol, clareia a escuridão. Jesus é o abrigo perante a aflição. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, Jesus é que alivia o coração. Jesus para nós é a certeza que a luz do amor nos traz, renovando as esperanças, mostrando muito mais. E mesmo a quem não queira ver o amor com sua luz, Jesus suavemente nos conduz. Jesus é o sol, é o nosso irmão, bendito ser de luz. Desfaz a treva, curador, amor que nos conduz. Tem gente que até mesmo diz que não vai suportar, e existe até quem se cansou vivendo a lamentar. Jesus está atento às nossas aflições, percebe as nossas dores, acolhe os corações. Eu já vivi 1000 anos e posso afirmar: Jesus de Nazaré comigo está. Jesus é o sol, é o nosso irmão, bendito ser de luz. Desfaz a treva, curador, amor que nos conduz. Tem gente que até mesmo diz que não vai suportar, e existe até quem se cansou vivendo a lamentar. Jesus está atento às nossas aflições, percebe as nossas dores, acolhe os corações. Eu já vivi 1000 anos e posso afirmar: Jesus de Nazaré comigo está. Essa é a versão nova, acho que vocês não conhecem, né? Pois é, uma novidade, tá vendo? Gente, tá muito desafinado, mas vocês ficam firmes aí, viu? Fica firme, aguentando, para ver se eu não ponho o Alex para cantar. Eu assim ainda tá 1000 vezes melhor, viu? É melhor vocês ficarem assim bem tranquilos, né, Alex? Ela elogiou eu. Elogiei. Agora que eu aprendi com a Helena ali, que eu vou fazer uns lalaiá agora. Gente, tem um espírito aqui chamado Sebastião Lasno, que um dia no Eva eu chamei ele de Sebastião Lasneal. E aí eu fui corrigido ao vivo e a cores. Porque no meu goianês, gente, não alcança francês. Porque Sebastião, como é que vai ter um sobrenome em francês no meio da história, né? Aí eu fui lá e li lá, olha, gente, o Sebastião Lasneal. Aí tem gente muito caridosa que acompanha. Eu tenho uma assessoria aqui nas transmissões aqui para gramática, idiomas internacionais aqui, e essa assessoria internacional me chamou e falou assim: Alex, eu vou escrever para você como é que lê esse nome. É Sebastião Lasno.
Então, Sebastião Laszlo, psicografado por Chico Xavier, disse assim: quem vive de indecisão é um viajante na bruma, encontra fadiga em vão, sem chegar a parte alguma. Essa fala dele que nós escolhemos para começar a nossa prosa aqui sobre como eu me ofereço ao Cristo. Tem alguém aqui que, porventura, está vivendo um momento na vida, sim, de um ponto de vista mais amplo, de indecisão? Não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo, se eu continuo, se eu vou, se eu volto, pela direita, pela esquerda, se eu retraio aqui, se eu insisto e persisto. Normalmente, resguardadas as proporções e nas mais diversas situações da vida, nós somos indecisos. Ainda é assim. E, normalmente, parte dessas indecisões nos deixam extremamente na fadiga. Às vezes, perde o sono. Como diz a minha mãe, da batedeira, né? Uma ansiedade assim, acima dos limites. Nós convidamos Sebastião Laszlo para dar início aqui, porque o texto que nós iremos nos referenciar para desenvolver o raciocínio dessa noite é um texto do Emmanuel, que está no livro Encontro Marcado, psicografia do Chico. Porque nós já dissemos aqui da outra vez, e não cansamos de repetir, que uma das nossas responsabilidades é trazer Jesus de volta, trazendo Chico Xavier de volta. Porque se trouxer Chico Xavier de volta para o nosso meio, Jesus está junto. Então, uma das possibilidades que nós percebemos é de pegar os livros do Chico, tirar de dentro das gavetas, tirar das prateleiras das bibliotecas, bater um pouquinho as poeiras que estão ali, tirar umas teias de aranha, abrir essa literatura tão rica, que é o Evangelho do Cristo, com uma projeção de luz mais pontual, para que a gente consiga perceber nessa atualidade com uma facilidade maior, e partilhar isso. E, normalmente, Emmanuel está sempre presente, porque de tantos espíritos psicografados pelo Chico, Emmanuel tem uma referência maior do ponto de vista quantitativo, né? Não estou julgando aqui qualidade, não. E a mensagem de Emmanuel, que nós escolhemos desse livro, chama-se O Modelo. O que eu ofereço ao Cristo? Eu. Então, sigamos o raciocínio de Emmanuel, e daqui a pouquinho eu tenho certeza que você vai se enxergar direitinho dentro da proposta dele aqui. Emmanuel começa falando disso, das horas de inquietação e de incerteza. Ele afirma que elas virão sempre. E ele pergunta: que fazer quando a bruma da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Você está fazendo uma viagem aqui em Minas Gerais, quase não tem curva, não tem sobe e desce, não tem aquelas montanhas, não tem uns rios. De vez em sempre você vai se deparar aí, dependendo da estação do ano, mais ainda com neblina, com bruma. Nós vimos de Ijaci para cá, e eu vi uma placa na rodovia: olha, se por acaso tiver neblina, não mude de faixa. É uma orientação que estava na rodovia. Mas para quem tem assim, o hábito, né, ou a necessidade de dirigir com mais frequência, sabe o quanto é complicado conduzir uma viagem, um veículo, em meio à neblina. Agora você imagina isso nas estradas da nossa vida. Por isso que ele pergunta: o que fazer quando a bruma, a neblina da indecisão nos envolva as trilhas da existência? E pergunta mais ainda: que padrão seguir quando chamados a deliberações, ou seja, chamados a decisões graves e intransferíveis? Decide para mim, Betinha. Não,
essa é sua. Mas é grave demais, é sua. Não dá para transferir. O que fazer? Talvez você, nesse instante agora, que está aqui presente fisicamente, desencarnado, o pessoal de casa, esteja exatamente nessa situação. Você está aí diante de uma grande decisão à sua frente, e ela tem que ser sua. E não dá para transferir, e outra coisa, não está dando para adiar mais. Tem mais essa ainda. O próprio Emmanuel, dessa vez no livro Irmãos Unidos, ele diz assim, ó, se a dúvida pode significar um estado superior para a mentalidade científica, é também, no campo da fé, um limite justo à incapacidade espiritual. É preciso ser humilde para entender, ó, eu não sei de tudo. Eu não tenho competência para tudo ainda. Eu ainda tenho dúvidas, eu ainda tenho certeza. A dúvida, do ponto de vista científico, ela é um estímulo à busca de soluções. Tanto é que tem uma propaganda na televisão que foi veiculada há um tempo que dizia assim, olha, o que move o mundo são as perguntas. O que move o mundo são as dúvidas, os questionamentos. Sabe, aquelas coisas básicas, quem sou eu? Dom Covim? Onde eu estou? Para onde eu vou? Olha que fantástico. E Emmanuel continua, efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. A gente chega a questionar se realmente a gente tem livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? Eu não estou nem sabendo. Que escolha que eu faço agora? Alex, e o que isso tem a ver com o nosso tema dessa noite? O que eu ofereço ao Cristo? Eu estou investindo um tempinho a mais nesse primeiro momento aqui, é para dar uma base, porque depois isso aqui vai fluir com muita facilidade. E Emmanuel já responde, apesar disso, em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. Gente, aqui nós vamos aplicar o princípio da oração de São Francisco. É dando que se recebe. Quanto mais eu me ofereço ao Cristo, menos dúvidas, menos incertezas, menos nevoeiros, neblinas e brumas ocorrerão no meu caminho. No livro 50 anos depois, também ditado por Emmanuel, tem um diálogo entre Neio Lúcio, ou Quinéio Lúcio, se você preferir aí, eu não entendo muito disso, e Célia. Está no capítulo Estrada da Amargura. E eu concluo esse primeiro momento com essa fala de Neio Lúcio. Ele se volta a Célia e fala assim, mantém a tua consciência sempre pura. E se algum dia a dúvida vier perturbar o teu coração, pergunta a ti mesma, o que faria o mestre em meu lugar, em idênticas circunstâncias? Olha como a gente às vezes precisa inverter as coisas para buscar respostas até então não encontradas com os questionamentos anteriores. Porque eu preciso responder a seguinte pergunta, o que eu ofereço ao Cristo? E aqui eu estou perguntando, o que o Cristo faria no meu lugar? Porque chegará um dia que nós poderemos parafrasear, você viu que eu falei outra palavra bonita agora? Paulo de Tarso, que a gente vai dizer assim, ó, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, se eu quero acelerar a chegada a esse instante, eu preciso perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Em meus passos, qual caminho Jesus escolheria? Olha isso.
E Neio Lúcio finaliza: assim aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Então, não sei o que se passa na sua intimidade aí. E nem quero saber. Mas uma coisa eu sei, nós somos muito parecidinhos. E se nós somos muito parecidos, está fervilhando de dúvidas aí, de indecisões. Então aproveita essa canção agora, porque as músicas nos possibilitam entrar numa sintonia muito interessante e estabelecer uma conexão com aqueles que nos querem bem, especialmente nosso anjo guardião. E outra coisa, é uma sintonia com a gente mesmo, com a nossa essência que é divina. Para e pergunta, se tiver alguma coisa aí que você está na dúvida, como é que Jesus procederia no seu lugar? Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua. A decisão é tua. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém
decisão é tua, a decisão é tua. Ouvindo o Alex explicar aí, né, eu pensei em duas coisas que a gente vai aprendendo enquanto a gente vai fazendo palestra, escutando outros palestrantes. E por 2 vezes eu estava sentada ouvindo palestra e o palestrante disse assim, eu já até falei isso no Evangelho de Amor algumas vezes, muitas pessoas já ouviram sobre isso, mas algumas ainda não. Pense em 3 pessoas que você ama muito. Pensou? Pensou? Só pode ser 3. Pensou, né? Você está em qual lugar? Das 3. Aham. Não é assim um choque? Eu também não me coloquei, não. Ficou faltando dedo para eu colocar mais umas pessoas e eu também não estava incluída, não. E a outra vez, a outra pergunta foi assim, ó. Como se o palestrante fosse Jesus, né? E ele disse assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aí perguntou para nós como se fosse Jesus, o que queres que eu te faça? Vê aí o que você gostaria. Eu pensei também, né? O que eu queria que Deus me fizesse, né? Que Jesus fizesse. E aí o palestrante volta e diz assim, você pediu ou disse a Jesus o que você gostaria que acontecesse na sua vida ou você pediu para o filho, para a mãe, para o vizinho, para a tia, para o seu negócio? Porque não é para eles, é para você o que queres que eu te faça. Eu vou confessar aqui que a primeira coisa que eu pensei é que os meus filhos fossem felizes. Acho que mãe, não sei porquê, né? Tem isso. Ele falou, não é isso que eu estou te perguntando, eu estou perguntando o que você quer que eu te faça. Eu quero que o mundo seja melhor. Eu não estou perguntando para o mundo, estou perguntando para você. Para você, o que queres que eu te faça? Você, só você. O que eu estou oferecendo a Deus hoje? Eu. O que queres que eu te faça? Pode pensar. Você como a pessoa mais importante, de amor em primeiro lugar, e o que você gostaria que fizesse a você só, nem mãe, nem pai, nem ninguém. Pode prosseguir. Muito bem. Você pode estar perguntando assim, mas e na prática? Ixi, eu não vou conseguir passar daí não. Elton Reis, você ajuda nós. É bom que o povo do Eva te vê aqui. Gente, o Elton Reis está presente aqui, viu? Ao vivo e a cores. Pode ser que a gente se questione, né? Na prática, como eu me ofereço a Jesus? Na fazeção mesmo, porque às vezes, na falação, gente... até papagaio, passo preto, fala. Periquito, não é? Agora, e na prática? Como eu me ofereço ao Cristo? A partir de agora, Emmanuel vai facilitar a nossa vida aqui, porque ele diz assim, ó, se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple, através de teus olhos,
e saberás entendê-los em bases de inesperada sublimação. Aqui no sentido assim, de um inesperado engrandecimento, exaltação. É como se você subisse um degrauzinho para perceber as coisas de forma mais ampla, né? Alex, eu não sei se eu entendi direito aqui não. O que ele está falando aqui é o seguinte: ofereça seus olhos a Jesus para que você possa enxergar o mundo com os olhos do Cristo. Elizabeth tem uma música chamada Os Olhos de Deus. E veio numa circunstância muito interessante. Um dia a gente vai poder até compartilhar isso aqui com detalhes para você. Mas o amigo espiritual faz uma proposta, como se tivesse um diálogo com o Criador, dizendo assim: me empresta teus olhos, Senhor. Então, o que eu ofereço ao Cristo? Então, agora você vai pensar assim: eu vou oferecer meus olhos para Jesus. Eu vou olhar para as pessoas, para as situações, com os olhos do Cristo, imaginando, fazendo um esforço, como Jesus observaria esta situação aqui. Porque às vezes a gente não fala nada, mas nós articulamos pensamentos diante daquilo que chega aos nossos olhos. O espírito Lopes Sá disse assim, tudo aqui psicografia do Chico, gente. Nas crises, se os olhos sofrem de dúvida e indecisão, terá chegado o momento de ver pelo coração. Jesus enxerga pelo coração. O coração do ponto de vista de ser a casa dos sentimentos, a origem de tudo, a base, a raiz. Sente, pensa, fala, faz, repete, cria hábitos, forma um caráter, floresce a vida. O Evangelho diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E nem sempre eu percebo tanta bondade assim no meu olhar. Inclusive, às vezes, eu vou te falar uma coisa, eu sou bem marvadinho para enxergar as coisas, os trem, como diz aqui em Minas Gerais. Emmanuel diz que o mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros da caminhada humana. Prostituta, criminosos, ladrões, cobradores de impostos. Ele nunca ficou olhando, ele enxergava, olhava para o Zaqueuzinho lá em riba da árvore e via o doutor Bezerra de Menezes logo ali na frente. E os companheiros que estavam ali do lado falaram assim, não é possível que você vai levar nós para jantar na casa dessa criatura. Mas ele percebia diferença ali. Porque ele viu que Zaqueu estava num esforço diferenciado. O povo, gente, pode olhar, o povo procurava Jesus para pedir. Pedir para os filhos ficar do lado direito, do lado esquerdo, pedir para curar disso, curar daquilo, para ter comida, para ter isso, para ter aquilo. Zaqueu não foi lá pedir nada. Zaqueu teve uma atitude diferente, não foi? Zaqueu foi lá porque ele queria ver Jesus. E aí quem fez o pedido, quem fez o convite, olha para você ver como é que é o negócio, foi o contrário, foi o Cristo que falou para ele assim, eu vou jantar na sua casa. Percebe que é dando que se recebe? É assim. Então, educação do olhar. Nós vamos fazer um compromisso, aqueles que desejarem, de um esforço
de começar a olhar para as coisas e, de repente, o nosso olhar vai puxar para a escuridão. E a gente vai falar assim: eu vou oferecer meus olhos para Jesus aqui agora. Vou tentar olhar essa mesma situação aqui numa perspectiva diferente. Até mesmo porque o próprio Cristo deixou um recado muito interessante que eu vou passar por meio de um poema aqui baseado no Evangelho do Cristo, que diz assim, ó: um dos defeitos dos homens que no Evangelho aprendi é notar falhas nos outros sem ver as que estão em si. Antes de julgar alguém, Jesus nos deu um conselho: pare e julgue a si mesmo, ponha-se diante do espelho. Caminhe ao redor de si, questione sem embaraço. O que eu pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Nós mentimos para nós mesmos, dissimulamos defeitos, chegamos a acreditar que somos seres perfeitos. Nosso orgulho nos induz para essa falsa verdade, nos levando a um caminho contrário à caridade. É por isso que Jesus insiste em combatê-lo. Nos resta fazer o mesmo, com coragem e muito zelo. Sejamos mais indulgentes, mais simples e sem maldade, e modestos para elevarmos nossa personalidade. Deixemos brilhar o bem no amigo e no inimigo, sem realçar-lhes o mal que ainda trazem consigo. Tolerância é bem-vinda, remédio bom, por sinal. Ameniza a falha alheia, seja física ou moral. Pois o mundo dá suas voltas, e tudo é aprendizado. O intolerante de outrora, hoje é o necessitado. Toda vez que ver um cisco no olho do seu irmão, entenda como um sinal para chamar sua atenção. Aproveita esta chance, já que você percebeu, para que de imediato tire a trave do seu. O cisco e a trave no olho. Cantemos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tô cantando aqui, refletindo, né? Como é interessante, como a gente dá valor quando a gente perde, né? Não é? Estou aqui tentando, aqui, ó, pelejando para alcançar os acordes. Aí que eu vejo que a gente tem que dar valor. A hora que você perde, você entende. Você não sabe quanto vale o seu braço. A hora que você perder ele, você sabe. É ou não é? Então eu estou aqui, vai, e que eu vi, tanto que faz falta. Aqui é só a voz, daqui a pouco vai estar boa, eu vou sarar. Tenho certeza disso, eu não vou ficar com isso o resto da minha vida, não é? Mas e aquelas coisas que você só dá valor depois que você perde, que não vão voltar mais? Prossiga, Alex. Eita. Está caindo formiguinha aqui, não sei de onde. Toda hora. Conseguiu aí fazer uma pensação aí sobre enxergar o mundo com os olhos de Jesus? Gente, não é só uma questão de ressignificar o olhar, não, viu? É coisa prática mesmo. Você para e pensa assim, será que Jesus se submeteria a olhar as coisas que eu olho? Porque a gente direciona o olhar, a gente escolhe. Eu posso estar olhando para a senhora agora, né? De repente eu já estou olhando para esse lado aqui, estou olhando para as flores, olhando para essa lâmpada, observando as folhas que estão caindo aí. Eu tenho essa autonomia ainda. E durante a vida aí, ó, a gente vai escolhendo o que olhar, o que colocar diante dos nossos olhos, o que buscar com os nossos olhares. Será que Jesus escolheria olhar as mesmas coisas que nós investimos o olhar? Continua Emmanuel. Se registras palavras injuriosas, deixa que ele, o divino mestre, as escute em teus ouvidos, e de imediato nelas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Sabe o que eu escutei esse dia? Eu vou falar esse negócio aqui, gente, ó. Se tivesse um botãozinho daquele de pip, tinha que entrar no meio aí, mas são coisas do dia a dia, eu vou falar. O que eu escutei esse dia, alguém virou para mim e falou assim, estava numa situação, ele afastou lá da situação, falou assim, não, eu não vou ficar ali não. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque meu ouvido não é pinico.
Então, a partir de agora, eu vou emprestar meus ouvidos para Jesus. Eu faço uns momentinhos assim de silêncio assim para dar tempo da sua consciência conversar com você, tá? Para não atrapalhar o diálogo interno que está acontecendo aí. Ormando Candelária, verás um dia pedrada, injúria e ofensa de alguém, se apareceu no caminho, foi só para o nosso bem. Mas se você não tiver com os ouvidos de Jesus aqui, você não vai entender que uma injúria é para o seu bem. Como entender uma coisa dessa? Alex, mas o Espírito falou aí um dia, né? Verás um dia. E enquanto esse dia não chega? O Emmanuel fala que nós precisamos usar antídotos contra os venenos da injúria. Que antídotos são esses? Ele fala que são a paz do silêncio e o socorro da prece. Gente, ele está falando que eu tenho que rezar para aquela criatura que dá os motivos de eu ter uns ódios dela. Que ela fica pondo o dedinho na ferida da gente. A Elizabeth ontem contou um negócio em público, então eu vou repetir aqui porque ela contou isso em público, então está na internet, eu acho que ela não vai importar, né? Mas chegou uma criatura bondosa dia desses aí e falou assim: Elizabeth, você dá um jeito de esmagrecer, minha filha. Você é uma figura pública. Ah, se você não acionar os ouvidos de Jesus e apertar o botãozinho ouvir com os ouvidos de Jesus. Mas eu só escrevi, Deus te abençoe. Mas tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa se fala assim, vai com Deus. Está muito longe dela desejar realmente que a criatura, não estou falando que é o caso dela não, viu? Você está entendendo os momentos que a gente tem que colocar em prática que o antídoto é a paz do silêncio e o socorro da prece. E Emmanuel ainda fala mais, por isso que Jesus ensinou, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Eu fico imaginando. Gente, eu estou muito gorda. Deixa eu te falar, tem uns psicopedagogos aqui, como é que chama esse negócio? Terapeuta ali. Não, porque se todo mundo concordar, aí eu vou ficar triste. Tô só gripada. Gente, eu vou traduzir aqui, porque não apareceu aqui o pessoal da live, né? Teve um companheiro aqui que se dirigiu a Elizabeth e disse que a pergunta correta a ser feita é se eu estou saudável. O que normalmente a resposta é não, né? Mas tudo bem. Cada um é cada qual, não é? Mas muito mais do que questionar a saúde física, é questionar a saúde espiritual. Porque esse uniforme aqui vai voltar para o pó. Agora, as gorduras espiritual vai com nós. Nós temos que emagrecer do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da maledicência, das fofocas. Por isso que essa estratégia de Emmanuel aqui, ó, de chamar a atenção nossa para o modelo. O que eu ofereço ao Cristo? Meus olhos, já tem uma dica. Agora, meus ouvidos. Será que Jesus submeteria os ouvidos para escutar as coisas que a gente fica escutando durante o dia?
Será que no seu lugar Jesus escutaria as coisas que você ouve? As músicas que você seleciona para ficar tuque-tuque nas janelinhas aí, ó. Porque não são só os olhos que são janelinhas da alma, não. Os ouvidos também são. Cantemos, por gentileza. Gente, só arrumar aqui. Esse recado eu recebi tem 2 anos, viu? E o pior é que eu não emagreci ainda. Peraí, vou baixar os tons aqui, senão não vou dar conta, não. Eu sou a luz, eu sou a paz, somos a luz. Somos a paz. Eu sou do bem. Eu sou da luz. Somos do bem. Somos da luz. O universo vibra, a luz se faz aqui. Eu sou a alegria, o mundo está em paz. O amor envolve a terra, as trevas se iluminam, a luz vem das estrelas, eu sinto amor agindo. Eu sou a luz. Eu sou do bem. Somos a luz. Somos do bem. O universo vibra, a luz aqui se faz. Eu sou a alegria, o mundo pede paz. O amor envolve a terra, as trevas se iluminam, a luz vem das estrelas,
eu sinto amor agindo. Essa música está no YouTube, procura lá, Eu Sou a Luz, Elizabeth Lacerda. Tem um vídeo maravilhoso dela, e com a voz boa. Muito bem. Eita, eu estava aqui acompanhando a transmissão aqui, menina. Tem uma madrinha sua aqui que é advogada. Ela já está fazendo até uma petição aqui em sua defesa aqui da história que eu falei da moça lá. Vixe. E madrinha é forte. Vamos voltar aqui para o Emmanuel, gente. Olha a capacidade dele de facilitar a nossa vida. Se deves falar em questões complexas, deixa que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo, e articularás sem dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Eu tenho um tio, já desencarnado. Eu vou falar o que eu pensava antes, tá? Hoje eu já penso bem diferente e bastante arrependido, por sinal. Mas eu tinha uma preguiça de conversar com ele. Oh, meu Deus. Porque ele era daquelas pessoas que você fazia uma pergunta para ele, ele parava. Acho que ele contava até uns 1000, mais ou menos. Aí ele te respondia uma frase, meia frase, às vezes, alguma coisa. Aí ele respirava mais um pouco, olhava para você, parece que ele estava fazendo uma radiografia da criatura, assim. Aí ele falava mais uma coisinha. Hoje eu paro e penso assim, gente, eu tinha que ter conversado mais com o tio Jeromo. É tio Jeromo que a gente chamava. Ele era, enquanto encarnado aqui, pastor evangélico. Sabia a Bíblia de cor e salteado, você podia perguntar qualquer coisa, de qualquer versículo, de qualquer rumo, que ele te dava assim, na íntegra. Um dia desses, inclusive, ele compareceu num evento nosso e falando que estava assim, bastante interessado nos assuntos espíritas, você lembra? Foi esse tio que eu estou me fazendo referência aqui. E hoje eu paro e penso, falei assim, gente, ele era, mesmo naquela forma dele, né? Eu penso que ele, naquele silêncio, antes de dar as respostas, ele estava meio que consultando Jesus. O que será que Jesus responderia para esse menino aqui agora, nesses questionamentos dele? Mas Emmanuel está indo além ainda, ele não está falando de um simples diálogo, numa situação normal, corriqueira, ele está falando quando a questão é complexa. O que Jesus falaria se ele estivesse em meu lugar? E aí a gente não perde a oportunidade de inverter o raciocínio, né? Em meu lugar, Jesus falaria as coisas que eu falo? E mais ainda, né? Porque a Elizabeth vive puxando minha orelha. Alex, às vezes não é o que você fala, é o jeito que você fala. Você tem que melhorar o jeito da falação. Às vezes as coisas, os trem que você está falando está até certo, mas do jeito que você proseia, você perde a razão, o sentido, a amorosidade, tudo. Joga tudo por água abaixo. Por isso que Emmanuel fala, né? Vai pegar uma dificuldade e vai articular isso de uma forma que seja compreensiva e abençoada. Na minha terra tem um ditado que fala que o peixe morre pela boca. Mas ele também vive pela boca. Não é? A importância do cuidado com a falação. Enquanto a Alice escolhe a canção aqui, o espírito Hilário Silva, num livro chamado A Vida Escreve, psicografia do Chico, ele traz uma história, mas muito rica, de tamanha simplicidade a tamanha riqueza dessa história, e ensino para nós aqui. Chama-se O Grito. Hilário começa narrando a seguinte situação: alguém está discursando.
Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomos-nos sozinhos e proferimos inconveniências. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrimos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia, diz ele, ouvia atenta a palavra de Salos, o instrutor espiritual que falava pelo médium. Não adianta repetir frases inúteis, e é sempre falta grave conferir saliência ao mal, dar trela para o mal, aumentar o mal, né? Comentemos o bem, destaquemos o benfeitor dizia. Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda escutava em silêncio. Decorridos alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo, tudo pronto, acabamento esmerado, pintura primorosa. Experimentemos a acústica, disse o engenheiro superior. E virou-se para Belmiro e disse assim: Belmiro, grite algo. Arruda, recordando a lição, bradou: confia em Jesus! Confia em Jesus! O som estava admiravelmente distribuído naquele ambiente. O projeto estava perfeito. Os operários continuaram o seu trabalho quando um triste homem penetra o recinto. Cabeleira revolta, semblante transtornado, e perguntou assim: quem aqui mandou confiar em Jesus? Alguém apontou para o Belmiro, aquele lá, ó. E aí aquele rapaz que entrou ali naquele semblante de desespero, né, abriu os braços e já estendeu e foi lá dar um abraço no Belmiro e disse assim: meu amigo, muito obrigado. Mostrou para ele um revólver que ele carregava na cintura e falou assim: eu ia encostar o cano no meu ouvido. Entretanto, eu escutei o seu apelo e sustei o tiro. Eu queria morrer num terreno baldio, aqui do lado da construção, mas a sua voz me acordou. Eu estou desempregado há muito tempo. Eu sou o pai de 8 filhos. Jesus, sim, eu confiarei em Jesus. Arruda abriu os braços também, abraçou os olhos, parecia um corgo, né? Como diz aqui em Minas Gerais, aquela emoção. O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço ali, e o diretor também, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou assim: vem amanhã, pode vir trabalhar aqui amanhã? O tempo inteiro a vida está dizendo para nós assim: grita alguma coisa aí. Pronto, a consciência já conversou. Vamos cantar. Hoje a gente está recebendo a visita de uma amiguinha que eu tenho. Eu queria te convidar, Duda, vem aqui, vem cá, cantar aqui, aleluia. Olha, ela tem coragem, que linda. Arrumei pra ela. Ela agora é pianista, né? O que mais que você toca? E flauta, gente. Vem, passa aqui, Duda. Você sabe de cor ou quer ler? Aleluia. Você vai cantar? Pode? O que você me ajuda? Fica no microfone aqui, ó. Alex, dá o microfone para ela.
quero, né, pedir a Deus pela sua família, Duda. A sua mãe está aqui, a Elisa, o Enzo, o Nando, a família cristã. É difícil, né? A gente encontrar hoje famílias assim que educam sob as asas do Cristo. E essa família é abençoada. E ela foi fazer um trabalho na escola, não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, e no livro pedia para colocar uma música que a criança gostasse. Ela colocou essa música, aleluia. Olha só. Você pode cantar? Pode? Vamos tentar, né? Eu vou tirar no seu tom, aí agora você vai ter que cantar. Vamos tentar. Não precisa ficar com vergonha. Se ficar com muita vergonha, você pode ficar atrás de mim. Mas eu acho que não vai ficar. Vou pôr aqui para você ler. Ui, Alex, me ajuda aqui. Deu certo? Dá para você ler? Vamos ver se o tom dá para você. Peraí. Gente, calma aí. Vamos vibrar por ela. Deixa eu ver como é que vai ser o tom. Tá bom? Acredite, estou aqui. Pode soltar a voz. Vou te ouvir, venha consolar teu coração. Fale do seu sofrer, busque amor, Posso aleluia. Canta aí, gente. Aleluia. Aleluia. Homens fracos creem em mim, toda dor. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Eu acho que eu peguei a Duda de surpresa, não foi, Duda? Não foi? A gente vai combinar da próxima vez antes, viu, Nando? Aí ela vai trazer o piano e vai me acompanhar no piano. Aí fica melhor, não fica? Que a gente toca no mesmo tom e você me acompanha. Pode ser? Pode? E por que você gosta dessa canção? E você pode responder, não pode? Põe perto aí. O que foi que te chamou a atenção? Não sabe? Gostou por gostar? É? E você vai ser uma pianista? Estudando para ser? Você gosta mais do piano ou da flauta? Piano?
Já tem postado lá no YouTube, no canal? Não? Podia fazer, né? Porque aí vai incentivar outras crianças, né? E ela começou de ouvido, não foi, Nanda? E agora está com o professor, né? Ah, que legal. Gente, então vamos aplaudir a Duda e desejar tudo de bom para ela. Muito obrigada. A gente não faz isso com as pessoas não, né, gente? Mas... E Carlinzinho, se fosse na nossa época, nós já tava lá na esquina, correndo, em cima da árvore. Esses meninos de hoje são mais corajosos, gente. Ela veio, enfrentou, parabéns. Ó, o negócio agora vai ficando mais sério ainda, porque, mano, vai apertando o cerco aqui, ó. Se ages qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa que o excelso amigo te oriente as mãos no serviço e entrarás para logo no rendimento do bem. O nosso tema hoje é qual mesmo? O que ofereço ao Cristo? Eu. O que Jesus faria com as minhas mãos no dia a dia? Ele ia colocar o melhor tempero naquelas pamonhas lá, não ia, Marli? Ia caprichar mesmo assim, ó. Então eu estou caprichando nos temperos que eu estou adicionando com as minhas mãos. Olha que beleza, eu estou me oferecendo ao Cristo. Humberto Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, capítulo chama-se Coração de Mãe. Eu tirei um tiquinho lá, um pedacinho lá que diz assim, ó: as mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos ressequidos nas frondes verdes da vida. Às vezes, nós precisamos usar o egoísmo para avançar. Alex, eu não entendi. Às vezes a gente tem que conscientemente perguntar assim, ó, o que eu ganho com isso? Tá, eu vou então emprestar as minhas mãos para Jesus aí. O que eu ganho com isso? Tem duas maneiras principais de você identificar o ganho. A primeira é quando você está ganhando mesmo, e o segundo é quando você está deixando de perder. Quando eu estou deixando de perder, eu estou ganhando. Então eu tenho que prestar bem atenção em a quem eu estou entregando o domínio das minhas mãos. Porque pode ser que essas mãos estejam sendo utilizadas, como disse Humberto Campos aqui, para cortar a felicidade alheia. Quando Jesus disse que se a mão for motivo de confusão, corta ela e fica sem. Você pode entender isso de várias óticas, mas pode entender também ao pé da letra. Porque muitas vezes nós mesmos escolheremos retornar a uma encarnação desprovidos das mãos físicas, para que a gente possa reparar o mal praticado com estas abençoadas ferramentas em outros tempos. Ou ressequidas, como disse Humberto Campos. E aí lá na frente ele diz assim, ó: o sensualismo de Madalena expurgando nos prantos amargos da expiação e do arrependimento. É um excelente exemplo de como nós podemos antecipar consequências futuras, aqui e agora. Nunca é tarde, sempre é tempo. Pode ser agora.
Madalena não necessitou de uma outra encarnação para reparar a utilidade do sensualismo, não da prostituição, viu, gente? Essa história de prostituição aí, isso aí tem controvérsias enormes, por conveniência de manutenção de poder ao longo dos tempos aí, que não vem ao caso a gente influenciar nisso aqui agora. Mas o sensualismo, isso aí é uma realidade, que provavelmente ela teria que reparar numa próxima existência, ou em tantas outras sequentes. Mas ela conseguiu expurgar esse sensualismo dentro daquela mesma existência material, nos prantos amargos da expiação e do arrependimento, se entregando ao bem. E ela, mais do que talvez todos os demais personagens citados no Evangelho, é uma demonstração clara de como nós oferecemos as nossas mãos para Jesus fazer uso das mesmas. Talvez ao lado de Paulo de Tarso, ou de Saulo para Paulo, não haja um exemplo tão contundente de transformação moral e espiritual dentro dos evangelhos, daqueles que conviveram com o Cristo aqui naquela época e que foram registrados. Talvez tenham tantos outros que nós não temos acesso aos acontecimentos, que conseguiram e servem como exemplos para nós. Pode ser que, raciocinando nessa lógica, a gente vai conseguir rapidamente, e até mesmo porque quando a gente se dispõe a um objetivo desse, nós temos uma ajudinha extra, fantástica, encontrar novas possibilidades de dar nobreza às nossas mãos. Olha o Américo aqui, que nobreza, né? Dedilhar um violão aqui. Em outros tempos, sabe lá o que estava dedilhando. Né, Américo? Agora, olha aí. E dedilhando uma Ave Maria. Cantemos. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Me ajuda. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para
estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Só vocês vão ver. Não chore. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu tinha feito um compromisso comigo mesmo, que eu nunca mais ia falar isso, mas eu vou ter que falar de novo, porque eu estou descobrindo que eu não mando em mim. Toda vez que ela canta essa música, e vem o questionamento, né, tá chorando por quê? Aí vem uma voz na minha cabecinha que fala assim: tá rindo por quê? Eu demorei para entender o porquê que estava perguntando isso. Aí eu descobri que quando a gente não sabe por que está rindo, a gente não sabe por que está chorando. Tão importante entender por que está chorando é entender por que está sorrindo. Sabe por quê? Vamos aproveitar e abrir um parêntese aqui, pegando um gancho na mesma linha de raciocínio de Emmanuel, e para e pensa. Para ficar mais fácil, eu vou usar uma expressão usada pelo saudoso Padre Léo. O Padre Léo, quando ele queria se referir aos amigos desencarnados que ainda se dispõem a mergulhar nas trevas da ignorância, ele chamava esse povo de encardido. O encardido, ele é especialista em colocar sorriso no teu rosto. Só que aí você não pergunta, tá rindo por quê? Aí você abre um sorrisão de orelha a orelha aqui, e quando chega o fechamento da contabilidade divina, o choro é gigantesco. Você está fazendo sentido isso para você? Por que você está rindo? Porque às vezes esse sorriso que você está oferecendo agora vai te custar muito caro. Então vamos pedir para Jesus também nos ajudar a sorrir de forma adequada, sorrir daquilo que realmente felicita, alegra, enaltece, exalta, engrandece, sublima, o que você mais quiser de pôr de apelido de bom nisso aí, você pode pôr. Nós já escutamos do Emmanuel aqui a importância de oferecer os olhos a Jesus, os ouvidos, a boca, as mãos, e agora ele diz assim, ó: se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te há de virá do que pretendes fazer, deixa que ele, o Senhor, caminhe com os teus pés, e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convenha à consciência tranquila. Oh, Jesus, toma conta desses pezinhos abençoados meu. Põe eu no rumo certo. Gente, isso é a prática do pedir e obtereis. Isso aí é só um pedido para movimentar a própria consciência e encontrar dentro da gente mesmo o caminho que nós precisamos trilhar. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel diz assim, ó: roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Ô criatura, o que Emmanuel está falando aqui é que você precisa brilhar. Você é um fazedor de luz. Deus não te pôs aqui para ficar assombrando as coisas.
Você não é uma assombração. Jesus te orientou a brilhar a própria luz. Para onde eu estou caminhando na minha vida? Será que os meus pés estão sendo utilizados para me conduzir na direção que Jesus me exemplificou? Ou eu estou indo numa direção talvez contrária, fora do eixo? Um dia eu terei que voltar, recomeçar a caminhada na direção da luz e nos propósitos do bem, rindo ou chorando. Dá para escutar o barulho da grama crescendo aqui. Acabando a gasolina aqui, gente. Então vamos concluir aqui, para que a Elizabeth possa conduzir a finalização do nosso evento, e o Bruno vai ter que vir aqui falar um discurso, porque o povo aqui da live está perguntando, cadê aquele moço que representa essa instituição, aquele jovem, né, que demonstra uma fortaleza muito grande, uma maturidade que é assim, admirável, né? Eu falo isso porque eu sei que ele tem capacidade para escutar isso sem, né, tomar isso como um processo vaidoso. Resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer e provas a enfrentar solicitam meditação, se nos propomos atuar com discernimento. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Gente, isso aqui parece tão óbvio para muitos de nós que momentaneamente estamos, assim, de certa forma, um pouco equilibrados ainda, mas normalmente nos momentos de tensão a gente se esquece de pensar em Jesus. Um pensamento tem um potencial gigantesco de mobilizar energia, sabe-se lá de onde. Cassimiro Cunha diz assim, ó, entre um monte de ouro puro e meio quilo de pão, a fome que é verdadeira não padece indecisão. Vamos de novo? Entre um monte de ouro puro e meio quilo de pão, a fome que é verdadeira não padece indecisão. Será que Cassimiro Cunha está falando só desse pãozinho que a padaria produz? Ou ele está falando do pão da vida? Será que nós vamos esperar a desnutrição chegar para nos alimentarmos de Jesus? Porque essa moça que olhou para Betinha e falou para ela que ela precisa começar a desencarnar mais logo, ainda não tem olhos para observar as medidas do corpo perispiritual e espiritual dela. Tem muita gente que você observa por aí, está totalmente desconfigurado materialmente, mas espiritualmente está uma pérola, esbelta. É disso que nós precisamos compreender. Quando nós nos oferecemos ao Cristo, Ele fica feliz, mas os maiores beneficiados somos nós.
Então, Emmanuel conclui dizendo assim, ó, reflete no mentor sublime, que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhes possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor. E escolhe proceder qual se comportaria ele, dando de si sem pensar em si. Apesar de não ser plenamente correta aquela expressão assim que Jesus não precisa de nós, você tem que ter um argumento muito bom e uma delimitação do tema para você conseguir provar isso, né? Mas do ponto de vista particular, luz própria. Nós ainda dependemos de nos movimentarmos buscando luzes alheias. Não é problema, momentaneamente. Mas chegará um momento que essas luzes, por qualquer conveniência da vida maior, elas se distanciarão de nós, e aí nós vamos ficar no escuro. Mas o Cristo, a humildade é tão grande que ele ainda se permite ser colocado numa condição dessa, de que ele necessita da nossa colaboração, não tanto por ele, mas por nós. Você está entendendo? Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios, e seja qual seja o teu problema em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Não tem erro. E a gente conclui com uma frase de Bezerra de Menezes, que já foi citada lá no início, trazida por um outro espírito. E Bezerra diz assim: em toda questão difícil, indagar de nós mesmos o que faria Jesus em nosso lugar. O que eu ofereço ao Cristo? Eu. Como? Indagando dele o que ele faria em meu lugar e fazendo. Como diz um amigo lá do Goiás, Deus te ponha virtude. Eu escolhi uma aqui que dá bem para vocês me ajudarem a cantar. Para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Bruno, vem para cá. Não, vem. Se a Duda veio, você não vem? Você vai cantar, depois a gente vai fazer uma surpresinha para você também. Eu vou pegar que todo mundo está cantando, eu vou cantar também, pode? Pode. Não, fica aqui junto com a Alex. Já pode, depois que eu cantar. Senhor, fazei-me instrumento onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, onde houver desespero, onde houver tristeza, onde houver trevas, ó Mestre, fazei que
consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a vida eterna. Então, meus amigos, que essas palavras que nós ouvimos hoje possam permanecer nos nossos corações e que a gente as utilize para o nosso próprio bem, né? Sem pensar assim, fulano podia ter ouvido isso, fulano podia ter vindo, né? Nós que estamos aqui, é para cada um de nós. E que possa permanecer aumentando a nossa coragem, a nossa fé, para nós nos enfrentarmos, nos conhecermos e seguirmos adiante. Pois a vida nos espera. A vida, não é a morte. A vida nos espera. Que Deus nos abençoe a cada um, hoje e sempre.